Almas queridas, bom dia. Oremos. Cristo Jesus, Mestre e Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e te apresentamos as nossas necessidades e as nossas esperanças. Esteja conosco, Senhor, e que nós, divino amigo, estejamos contigo, hoje e sempre, sempre mais. Assim seja. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. O maior no reino dos céus. E, tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O maior no reino dos céus. Vemos aqui que, estando a peregrinar com os 12 discípulos, Jesus lhes diz claramente que será entregue, preso, processado, condenado, morto, e que no terceiro dia ressuscitará. Refletamos sobre isso. Jesus abre
o seu coração aos seus discípulos, que eram também seus amigos, seus companheiros. Ele sinaliza tudo o que está por vir, não fazendo mistério dos acontecimentos próximos. Isto nos deve servir de muita inspiração, juntando o ensino evangélico clássico com os ensinamentos atuais da doutrina espírita. Nós sabemos que as reencarnações são programadas. Não estamos na Terra por acaso. E é certo, me perdoem pela obviedade, que todos morreremos, desencarnaremos. E os pais, os dirigentes das instituições, as pessoas responsáveis por um grupo de pessoas outras, as pessoas responsáveis por certas causas, necessitam estar atentas e ir preparando os companheiros, os filhos, os netos, porque o momento da desencarnação é precedido por sinais, por avisos, e nos compete a nós, os espíritas, aos cristãos de um modo geral, enfrentar a verdade, por mais doa, por mais difícil seja. Não é hora de, na expressão popular, tapar o sol com a peneira, fugir ao assunto. Os nossos descendentes, funcionários, companheiros de instituição, precisam estar cientes para que eles não sejam surpreendidos, para que eles não sejam colhidos de improviso e enfrentem depois dificuldades maiores que poderiam ser evitadas com um pouco mais de transparência, de franqueza, de lealdade, abordando o tema. É o que Jesus faz. Os discípulos sabiam do que aguardava o Mestre com meses de antecedência. Tiveram tempo, pois, de se preparar. Não é melhor assim? Jesus demonstra em seu comportamento muitas virtudes. E eu destaco agora 10 virtudes no comportamento do Mestre. Ele foi zeloso, demonstrou estar atento ao compromisso. Era alguém compromissado. Ele valeu-se da previdência e estava tomando as providências no sentido de preparar os companheiros. Ele foi amoroso. Quem ama prefere a verdade. Quem ama previne, prepara os seus afetos, até para poupar os afetos de transtornos evitáveis. Ele valeu-se de uma outra virtude, compartilhamento.
mesmo sabendo que a informação poderia causar algum desassossego, ele não deixou de compartilhar com os companheiros, porque pior do que o desassossego seria o impacto pela surpresa do inesperado. Jesus teve uma atitude responsável e demonstrou toda a sua segurança, toda a sua fé, toda a sua tranquilidade, todo o seu preparo no enfrentamento dos acontecimentos futuros. Outra lição preciosíssima que podemos e necessitamos extrair a benefício nosso. Nem sempre compreendemos a mensagem do Evangelho. Nem sempre compreendemos a exemplificação do Senhor. Por quê? Porque em nossa imaturidade, em nossa infância espiritual, esperamos que Deus, que nosso Senhor, que a espiritualidade superior nos poupem sempre de todos os problemas, de todas as dificuldades. Queremos uma existência larga, fácil, tranquila, somente composta de alegrias, de sorrisos, com os nossos caminhos atapetados de flores, sem doenças, sem problemas, sem dificuldades, sem lutas, sem desencantos. E a vida não é assim. Não reencarnamos para uma viagem turística. Não estamos aqui a passeio. Estamos aqui em processo evolutivo. E a evolução nos pede, sim, suor, sacrifício, renúncia, doação, entrega. E as dores não são uma desgraça em nossas vidas. As dores são bênçãos, são oportunidades valiosíssimas. Jesus, pois, não nos pode privar de todas estas lutas, mas ele faz algo mais grandioso do que simplesmente poupar-nos das dificuldades. O Senhor, através do Evangelho e da sua exemplificação, nos prepara para enfrentarmos tudo, seja lá o que for, inclusive a morte. Melhor do que nos poupar sempre, o que não é possível e não seria bom para nós, Jesus faz mais do que poupar. Ele nos prepara, nos orienta, nos estrutura, nos capacita e com isto conquistamos maturidade, experiência, independência, autonomia, força. Aprendemos a caminhar com as próprias pernas, aprendemos a nos levantar sempre que caímos
Jesus, inclusive, na sua pedagogia divina, nos permite errar, ciente de que o erro será pedagógico, ciente de que, senão a curto prazo, mas em algum momento nós haveremos de extrair benefícios eternos destas quedas temporárias. Melhor, pois, do que poupar um filho, um neto, um parente, um afeto das dificuldades, é prepará-lo para as dificuldades. Não é um pensamento cristão, nem espírita, portanto, quando um pai, uma mãe diz: eu não quero que o meu filho sofra. Isto é um amor infantil, não é um amor cercado de compreensão divina. O pai cristão, a mãe cristã pensa e diz assim: eu quero preparar o meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, para quando as dores chegarem em sua vida, ele estar minimamente preparado para enfrentá-las todas, mesmo que eu não mais esteja encarnado ou encarnada. Isto é demonstração de compreensão da missão paternal, da missão maternal. É consciência da nossa responsabilidade junto àquelas alminhas que Deus confiou à nossa tutela, à nossa guarda. Vamos trazer isto aqui para a comunidade espírita Joana de Ângeles. Digamos que eu aqui, como um dos diretores, tentasse poupar os companheiros sempre de todas as dificuldades, não contribuísse para que eles aprendessem a fazer uma palestra, a fazer um estudo, a fazer uma prece, a dirigir uma reunião, que eles não estivessem informados sobre as questões financeiras, se não tivesse uma pessoa aqui minimamente enfronhada com a rotina, de maneira a me substituir na minha impossibilidade ou ausência, e todos confusos, perdidos, atarantados, sem saber que rumo seguir. Isto não é amor, isto é irresponsabilidade, isto é leviandade, é negligência, é desatenção com os nossos compromissos, com os nossos deveres. Portanto, Jesus não nos poupa, ele faz mais, muito mais, nos prepara, e nos prepara não para enfrentar a dor de hoje ou a dor do amanhã, ele nos prepara para enfrentarmos todos os desafios, eternidade afora. Outra lição muito preciosa do Evangelho: os discípulos disputando entre si qual era o maior. Eu gostaria até de fazer um teatro precário aqui, mas não farei agora. Mas com suavidade transformo este possível teatro num diálogo aqui imaginado. Pedro dizendo para os outros 11: o maior de todos
sou eu, porque o Senhor me escolheu e trocou meu nome, passando a me chamar de rocha, e dizendo: sobre esta rocha construirei a minha igreja. Aí Levi dizendo: ah, mas você era um pescador, cheirava peixe, cheirava mar, água salgada. Eu sou o maior, porque eu estava lá na coletoria. Eu sou um homem culto, rico, e Jesus foi lá na coletoria me chamar. Imagine você. Olha, quanta infantilidade dos nossos 12 irmãos do princípio, trazendo isto para as nossas instituições. Aquele problema sério, que hoje já diminuiu bastante, do médium principal no centro espírita, né? Então, o médium que quer chegar carregado em bica, quadriga, que quer ser laureado, homenageado, paparicado, mimado, né? Ou outro trabalhador qualquer que ameaça a deserção se as coisas não forem como ele quer que sejam, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. E Jesus dá um balde de água fria nos 12, como nós veremos. Então nós desejamos passar na frente dos outros, conquistar postos de evidência, fama, glória, poder, fortuna, como aquele companheiro de ideal espírita, que um dia numa cidade, são tantas, não me recordo, veio correndo ao meu encontro, feliz porque tinha tido uma assembleia da União das Sociedades Espíritas da região. Essa assembleia da União das Sociedades Espíritas daquela região quer dizer 10 pessoas presentes representando 5, 6 centros espíritas. E ele veio, Isaías, eu fui eleito tesoureiro da USE intermunicipal. Falei, tesoureiro da USE? E quanto tem em caixa? Ele falou, nada. Então, meu amigo, então você é tesoureiro de nada. Grande coisa, tesoureiro. Quem está participando do movimento de unificação espírita sabe que tesoureiro, coitadinho dele, é administrar o caos. Se não pôr dinheiro do bolso para o combustível do carro dele, ele não vai participar da reunião. É sacrifício puro, é doação pura. Vejam, eleito tesoureiro. Mas era um poder. Subiu numa caixa vazia de maçã e já começou a achar que era uma tribuna para fazer um discurso. Jesus, como eu já disse, dá um balde de água fria naquela disputa. E olha o detalhe, amores. Jesus, depois que entrou em casa, ele não interrompeu a discussão entre os 12 para saber quem era o maior. Deixou-os. Chegou em casa, todos se acomodaram. Aí o mestre, que ouviu tudo de longe, perguntou, sobre mesmo o que vocês discutiram a caminho? Ele sabia. Ele só queria que os companheiros verbalizassem o ridículo daquela disputa.
daquela competição, daquela rivalidade. E Jesus surpreende como ele pega um menino cujo nome nem aparece no texto. E sabe por quê? Porque naquela época, hoje é assim, gente. Qual o respeito que nós damos à infância? Qual a atenção, a assistência que as nossas crianças, que digo, as crianças do planeta recebem? Qual o investimento que as crianças recebem na educação, na cultura, na saúde, na habitação, em tudo, no lazer? Quantos milhões de crianças marginalizadas, famintas, sedentas, abandonadas, esquecidas. Recuemos 2 milênios e teremos uma ideia muito pálida do que era a criança, do que a criança representava naquele tempo. As crianças, as mulheres, nem eram contadas. Jesus pega um menino assim. Então lá o pescador de almas, o coletor de impostos, Judas Iscariotes, que tinha uma posição socioeconômica diferenciada, cultural também, e outros ficaram embasbacados, porque Jesus atrai o menino, coloca o menino no colo, um escândalo. Imagina, um judeu com 30 e poucos anos colocando um moleque sem nome, carente, pobre, no colo, onde já se viu. Façamos isto nas avenidas das nossas cidades e vocês verão que o movimento vai parar para ver essa cena inusitada, né? Eu ou você, sentado numa calçada qualquer, de uma avenida qualquer, com uma criança ali carente batendo papo, né? Atitude impensável para a época. E Jesus diz: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E a qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Ou seja, Deus não valoriza somente os supostamente grandes. Deus não valoriza somente os supostamente importantes. Deus não valoriza só os supostamente bonitos, famosos, vaidosos. Deus, no seu amor justo, Deus, no seu amor justo, acolhe igualmente a todos, independentemente dos critérios humanos. De repente, aquele que supomos ser o maior no reino dos céus é o menor, porque os paradigmas de Deus são diferentes dos paradigmas, dos padrões humanos. Os critérios de Deus são uns,
muito diferentes dos critérios humanos. Aqui, Kardec diz isto no Evangelho. Apresenta-se um rico debochado e vicioso, e nós nos dobramos à sua passagem. Reverenciamos o rico, vicioso, debochado. Passa um pobre, honesto, ético, mal recebe o nosso cumprimento, o nosso olhar de respeito, de acatamento. É assim que nos comportamos. Se chegar agora aqui uma pessoa mendiga, se não estivermos atentos, é capaz de demonstrarmos repugnância. Meu Deus, será que é um ladrão? Será que é um assaltante? O que ele quer aqui agora? Veio me perturbar. Mas se chegar ali uma dama ornamentada de joias, ou um homem internado com terno caríssimo, chique, emproado, talvez interrompamos para recepcioná-lo. Nós estamos vulneráveis a isso. Conta-se que um pastor evangélico caracterizou-se de mendigo e postou-se à porta da igreja minutos antes de começar o culto. E permitiu-se sujar, lambuzar-se, estava inclusive mal cheiroso. Postou-se à porta e todos os fiéis, e os espíritas não são melhores, não. E os fiéis passaram pelo mendigo, ninguém deu esmola, ninguém o convidou para entrar, para assistir o culto. Muitos nem se dignaram a olhar para o mendigo, nem de longe. Chegou a hora do culto, cadê o pastor? De repente, entra o mendigo, vai para o púlpito e começa a tirar aquilo que lhe dava a feição, a aparência de mendigo, e apresentou-se o pastor, caracterizado agora de pastor, com a sua gravata, seu terno. E triste, muito triste, disse para os seus irmãos: meus irmãos, hoje nós não vamos realizar o culto. Nós vamos para casa e vamos meditar sobre o que temos feito do exemplo de Jesus e do Evangelho, que é inspiração para 3 cultos semanais. O culto que não aconteceu está encerrado. Vamos para casa. Foi o que Jesus fez naquele dia. Vocês aí, fúteis, vazios, inúteis, vaidosos, orgulhosos, egoístas, prepotentes, soberbos, disputando quem é o maior, e desprezam os pequeninos,
os carentes, os famintos, os sedentos, os doentes, os marginalizados, os abandonados. Você quer ser grande? Ajoelhe-se, abaixe-se, rebaixe-se ao nível dos seus irmãos. Eleve-os e você se elevará com eles. Ajude-os a crescer e você crescerá com eles. Ajude-os a se tornarem dignos e você se tornará digno com eles. Ajude-os a se tornarem grandes e você se engrandecerá com eles. Então, amigos, acolhamos uns aos outros, especialmente os mais carentes, os pequeninos de corpo, sim, e os pequeninos de alma, porque o maior no reino dos homens pode ser um grande desconhecido nos céus. E o menor que se colocar a serviço do Evangelho, ainda que anônimo, pobre, destituído de títulos acadêmicos honoríficos, mas que passou pela vida amando, servindo, este é conhecido nos céus e será recebido com todas as honras, honras com as quais este não está nem um pouco interessado. A honra virá por mérito, por justiça, mas não que ele esteja pensando na maneira como será recepcionado no mais além. Porque quem ama e serve, quem serve ama, tem no serviço e no amor a sua recompensa. Ele já edificou em si o céu, está em paz, de consciência pelo bem que pôde fazer. Não há maior glória do que a paz de consciência ante a percepção de que, se não fizemos tudo, fizemos quanto nos permitiram as nossas forças e as nossas possibilidades. O resto é filosofia, o resto é discurso, o resto é perfumaria, o resto é aparência, o resto é lixo, é sucata. Vai para o monturo que o tempo desfaz. Que Jesus, o maior Espírito de que temos notícia, que se apequenou para estar conosco, para não nos humilhar, para não nos diminuir, fez-se homem para que nos divinizássemos. Fez-se homem para que nos divinizássemos. Ele que era já um homem divino, que o maior de todos se apiade de nossa pequenez e nos ajude a sair desta mediocridade. Assim seja. Obrigado a todos, todos. Assim seja.